Opa, tranquilos? Tudo certo? Meu nome é Dan Kimura e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre este clássico da literatura moderna intitulado 1984, escrito por George Orwell. Primeiramente eu queria agradecer uma pessoa, meu grande amigo, um irmão da vida, o Theo, que me emprestou esse livro aqui foi em fevereiro do ano passado e eu tô com ele até hoje, então mouse aí. Inclusive foi o primeiro livro que eu li na quarentena, então foi ele que me deu um empurrãozinho para eu adentrar nesse mundo da leitura. Para você aí que nunca teve a oportunidade de ler 1984 ou gosta de BBB, eu aconselho que você acompanhe esse vídeo até o final porque realmente acho que esse livro pode mudar a sua vida e pode mudar o seu jeito de enxergar as coisas e a sociedade. E para você aí que já leu o livro, fica aqui comigo também até o final para depois a gente poder discutir, beleza? Então vamos embora. 1984 foi escrito em 1948 e foi publicado em 1949. Sendo assim, esse aqui é o último livro escrito por Orwell, que morreu 7 meses depois da publicação, em janeiro de 50. O livro é considerado muitas vezes um dos pais das distopias. E para quem não sabe, distopia consiste em um tempo, uma época, uma condição, um lugar inventados, onde a população é oprimida pelo seu governo, muitas vezes sendo privada de diversos direitos, sendo assim o povo é muito sofrido. No caso de 1984, a história se passa em um lugar onde não há nenhum tipo de liberdade e a guerra é incessante. 1984 conta a história da angustiante e deprimida vida de Winston Smith, no ano em que dá nome à obra. Ele mora em Londres, que é uma província situada no supercontinente chamado Oceânia. Na Oceânia, o governo é totalitário e é comandado pelo Partido, que é um governo tirânico e muito repressivo, cuja liderança cabe ao Grande Irmão, que é aquele que desfruta de um exagerado culto de personalidade e é também aquele que está sempre de olho em você. Winston trabalha no Ministério da Verdade. Basicamente, o trabalho dele é de revisionar a história contada e escrita em jornais, revistas, livros, fotos, documentos, até músicas e poesias. A função de Winston no Miniver, como é chamado Ministério em Nova Fala, que eu já vou te explicar o que é formatar e modificar os registros antigos, alterando os acontecimentos e fatos de forma que eles se adequem aos interesses do governo. Mas aí você pensa, ué, mas justamente lá, onde o pessoal modifica a história, muda os fatos, manipula os acontecimentos, eles vão chamar de Ministério da Verdade? Exatamente, o bagulho é paradoxal, mas é o seguinte, se liga. Se você editar o passado agora, a partir de hoje, a única verdade vai ser essa que você mudou, certo? Então, não tem como os outros provarem que determinado episódio, determinado fato é fake, é mentira, sendo que todos os registros provam o contrário. Isso faz com que a única verdade seja aquela que o partido determinar. Bizarro, né, velho? E tem uma passagem no livro que retrata muito bem essa realidade, que é: quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. E vamos combinar que sempre foi assim. A história é sempre contada e escrita pelo lado vencedor, pelos que sobrevivem. A narrativa é sempre do lado que ganha. Outra forma do governo controlar a população é usando as chamadas teletelas, que no livro é definida como placa metálica retangular semelhante a um espelho fosco embutido na parede. Onde quer que você esteja, vai ter uma teletela, cara. Não tem jeito. Seja em local público, em praça, até na tua casa, velho. Nesse televisor, fica o dia inteiro passando a propaganda do partido. E o tenso é que não tem como você ir lá simplesmente desligar, só abaixar o volume um pouquinho. No caso, é uma espécie de televisão, só que com algumas pequenas grandes diferenças. E como se não bastasse ficar 24 horas ligada, não é só você que vê o que passa na teletela. A TV, ou melhor, o Grande Irmão, vulgo Big Brother, também pode te ver por meio dela. Resumindo, a teletela é um monitor com uma câmera, ou seja, ela é bidirecional. Isso faz com que a vigilância governamental seja onipresente. Isso porque todo tipo de ato suspeito ao partido e desinteressante ao Grande Irmão é denunciado por meio delas. Agora eu vou falar sobre um outro mecanismo de controle da população usado pelo partido, que para mim particularmente é o mais bizarro. A Nova Fala é um idioma inventado pelo partido que não tem como intuito a criação de novas regras gramaticais, regras de acentuação, enfim, ela só quer eliminar, reduzir certas palavras e juntar e unir, misturar alguns significados de forma com que se adequem aos ideais do Grande Irmão. A ideia é simples. Se o partido seleciona quais palavras e quais termos podem ou não ser usados, ele também seleciona e padroniza linhas de raciocínio e tipos de pensamento. Dessa forma, é praticamente impossível conspirar contra o governo e tentar tomar o poder do governo vigente por meio de uma revolução, porque não vai ter palavra para expressar um cenário desses, um pensamento desses, uma ideia dessas. Então, os funcionários do governo estão sempre atualizando e editando novos dicionários da Nova Fala para que não haja nenhuma brecha. E normalmente, as palavras sintetizadas em Nova Fala
unem dois princípios totalmente antitéticos, criando uma contradição gigante. Por exemplo, o termo duplo pensar representa um fenômeno em que a pessoa aceita e acredita em duas crenças totalmente opostas ao mesmo tempo, sem se dar conta de que elas são contrárias. Eu sei, é até difícil entender, é até difícil de imaginar, mas é a famosa alienação. E esse conceito de duplo pensar retrata muito bem um dos lemas do partido, que é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Outra palavra interessante no dicionário de Nova Fala é a crimideia. Nada mais é do que qualquer tipo de pensamento ou emoção que ameace ou desafie a autoridade e a validade do partido. Puxando esse gancho, olha que doideira. Se você pensar, cogitar, expressar, falar qualquer coisa fora das diretrizes do grande irmão e for detectado por alguma teletela ou então denunciado por um vizinho, amigo, conhecido ou até seus filhos, porque todos são treinados para espionar em qualquer atividade suspeita, você vai ser advertido, preso ou até morto por uma entidade chamada Polícia das Ideias. Eventualmente, você sendo morto, você é chamado em Nova Fala de impessoa, um indivíduo que não existe mais, claro, mas também nunca existiu, até porque todos os seus registros, todas as suas informações, todas as suas fotos, vídeos, textos vão ser deletados da história, de todos os arquivos de Oceânia. Tudo isso feito pela galera lá que trabalha no Ministério da Verdade junto com o nosso querido Winston. Winston esse que tava lá com a sua vidinha melancólica, pá, não sei do que, mas assim, apesar de ser um crime, sempre tava duvidando das coisas, sempre muito incomodado. Aí a vida dele dá um uou quando ele começa a se relacionar e se apaixona por uma tal de Julia, uma colega de trabalho. Mas mal sabia Winston, inocente, que Julia era uma rebelde e que ela fazia parte de um grupo de revolucionários secreto que conspirava contra o partido. Aí a história vai se desenvolvendo, vai permeando o amor entre os dois, a solidão e a insatisfação das personagens diante daquele cenário. Bom, agora concluindo, toda a história de 1984 aborda esse romance entre Winston e Julia e essa angústia deles de busca pela resposta, de busca pela verdade e tentar batalhar contra o grande irmão e o partido. Meu intuito aqui, é claro, não é de dar spoilers, de contar a história. Eu só quero que vocês, que nunca leram o livro, considerem lê-lo para que comecem a entender mais essas relações de força, de totalitarismo, autoritarismo, porque eu acho que é de grande valia e eu recomendo pra caramba, beleza? E aí, você acha que 1984 está tão distante assim do nosso 2021? Eu confesso que bem no início da quarentena não foi fácil pra mim, porque o livro não é pequeno também, não é fácil de se ler, né, porque é bem desgastante, é árida a leitura, né? Tem muita coisa assim, você fica triste, você fica deprimido junto com Winston, sabe? E como todo grande gênio, George Orwell faz com que você realmente sinta a dor do Winston, queira ir junto com ele atrás das respostas, livrar-se das angústias. Enfim, por isso que é um livro que, né, ao longo do tempo você fica até difícil você ler só um só um capítulo por dia. Ah, antes de terminar o vídeo, lembra que eu pedi pra vocês ficarem até o final? Então, o final chegou. Eu gosto muito de traçar esse paralelo entre a realidade, a ficção, a imaginação e as escrituras antigas. Então, para esse vídeo não ficar tão longo, eu estava pensando em gravar um outro vídeo separado, só falando sobre as semelhanças que eu encontrei em 1984 e a realidade de hoje no século XXI. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. E pra fechar, galera, se você gostou do vídeo, deixa aqui seu like, mano, na moral. E se inscreva no canal também se você quiser ver mais vídeos como esse. Fala aqui nos comentários também o que você achou do vídeo, se eu tenho alguma coisa pra melhorar, ou se você tem alguma dica, alguma crítica, alguma sugestão. Vamos interagir, galera, vou responder todo mundo, beleza? E por favor, galera, se esse vídeo aqui te agregou de alguma forma, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas também possam ser impactadas positivamente. Me marca aqui no Instagram também. E por hoje é só, galera, forte abraço, é só o começo. Falou!